Agora a gente vai falar dos números mais importantes dentro do levantamento estatístico, que são as medidas de tendência central e as medidas de dispersão. Esses dois números, eles dizem onde é que fica o meio de um levantamento estatístico e o quanto que as informações coletadas estão próximas desse meio ou distantes desse meio. Primeiro vamos falar das medidas de tendência central. São 3 medidas. A média, que é a média aritmética simples dos dados coletados. Cuidado, não vai fazer cagada. As informações podem aparecer em gráfico, em tabela e etc. Cuidado na hora de calcular a média, assim, eu boto uma tabela com 5 linhas, você soma 5 valores e divide por 5. Se eu tivesse aí, eu dava um tapa na sua cara presencial. Infelizmente, eu não tô. Cuidado na hora de calcular a média, porque eu não uso quantas linhas tem a minha tabela ou quantas colunas tem o meu gráfico, eu uso o total de pessoas coletadas. Média é sempre assim. Somou 20 informações, tem que dividir por 20. Somou 4 informações, tem que dividir por 4. A média é uma das mais fáceis e uma das que mais cai em provas de vestibular. A moda é o que mais aparece, é outra medida de tendência central. Um levantamento ele pode ter 2 modas, ser bimodal, ele pode não ter moda. Cuidado que às vezes o exercício avisa quem é a moda. Ele avisa, o 27 é a moda. Nenhum número pode aparecer mais que o 27, eles têm que ser o que mais aparece. Amodal sem moda ou multimodal. O mais comum é ter uma moda só, unimodal. Esse é o mais comum. Então, média e moda. Bem fácil isso daí, é difícil alguém errar. Se bem que na média você costuma errar. Você vai lá, coloca a tabela, vê que ela tem 5 linhas, soma 5 linhas, divide por 5. Se eu tivesse, eu dava um tapa de cada lado assim na sua cara. Pá! Presencial ao mesmo tempo. A mediana é onde o filho chora e a mãe não vê. A mediana separa homens de meninos, além de saber da nona gravata. A mediana, ela depende de quantos termos tem o meu levantamento estatístico. Se meu levantamento estatístico tiver uma quantidade ímpar de termos, a mediana é o termo central do rol. Nunca da tabela, seu arrombado. Sempre do rol. Então, mesmo que eu tenha uma tabela desse tipo aí, ó, observa que nessa tabela está apresentado o salário e o número de pessoas. São 800 dinheiros, 3 pessoas ganham isso numa empresa, 1.200 dinheiros, 4 pessoas ganham, 1.400, 5 pessoas ganham, 1.800, 6 pessoas ganham, 2.100, 11 pessoas ganham. Observe que aí não é para eu pegar a linha do meio da tabela, seu jegue. Tem 29 pessoas aí. Se eu fosse organizar esses 29 salários em rol, eu começaria assim, 800, 800, 800. Eu colocaria 800 3 vezes. Depois na sequência, 1.200, 1.200, 1.200, 1.200. Eu colocaria 4 vezes. O 1.400, 5 vezes, tudo na sequência. Ou seja, como tem 29 pessoas, se você somar aqui tem 29 pessoas, a mediana nesse caso será o salário da 15ª pessoa do rol. Então, primeiro você organiza em rol, 800, 800, 800, porque tem 3 vezes. Depois na sequência, 1.400, 1.400, 1.200, 1.200, 1.200, 1.200. Cheguei na 7ª pessoa, ó. Aqui eu vou chegar na 12ª pessoa, 3 mais 4 mais 5. Aqui eu vou chegar na 18ª pessoa. Eu vou te ensinar como resolver isso daqui de um jeito mais malandrão. Mas é o seguinte, tem 29, eu preciso descobrir o salário da 15ª pessoa. Pega esse jeito mais malandrão aí de fazer. E aí, time? Vamos aqui entender então como calcular a mediana a partir de uma tabela, o que é muito comum de ser pedido nas provas de vestibular. Aquela história de usar a mediana na sua definição até cai, de organizar tudo em rol e etc. Mas também é comum pedir em outros formatos, como por exemplo, pedir a mediana numa tabela. Então aqui, usando essa tabelinha aqui de salário e número de pessoas, a primeira coisa a descobrir, assim, uma coisa muito tentadora de fazer é assim, eu vou então na linha do meio, o salário mediano é 1.400. Não é.
O salário mediano, a princípio, eu teria que organizar todas as pessoas em rol. Se você somar todo mundo aí, 3 mais 4, 7 mais 5, 12, 18, são 29 pessoas. Se eu somasse tudo aqui, vai dar 29 pessoas. Como o número de informações é ímpar, a mediana seria o termo do meio, ou seja, seria o 15º termo. Como então achar a mediana em tabela de um jeito bem fácil? Quando tiver a tabela, você vai criar aqui do lado uma coluninha chamada frequência acumulada. O que significa isso? Quantas pessoas você já contou até a primeira linha? 3. Até a segunda, 7. Esse 7 é 4 mais 3. Até a terceira linha, você já contou 12, que seria 5 mais 4 mais 3, que dá os 12. Aqui você chegou em 18 e finalmente você chegou nas 29 pessoas. Eu vou tentar explicar melhor ainda o que significa essa frequência acumulada, fazendo o seguinte, estendendo essa linha. Aqui onde está escrito 3, significa que do primeiro até o terceiro termo do rol, todo mundo tem 800 de salário. Aqui vai do quarto até o sétimo, todo mundo tem 1.200 de salário. Aqui vai do oitavo até o 12º, tem 1.400 de salário. Aqui vai do 13º ao 18º e aqui do 19º ao 29º. Lembra, se o meu rol tem 29 termos, a mediana, que é o que eu quero achar, é igual ao 15º termo, que é o que fica bem no meio. E quanto vale o 15º termo? O 15º termo ele está aqui entre o 13º e o 18º, ou seja, a mediana desse exercício, portanto, é 1.800 dinheiros. Presta atenção, então, ela é sempre a mediana, o termo central do rol. Nunca, nunca, nunca termo central da tabela. Lembrando que nessa tabela pode ter quantidade par de termos. Se tiver quantidade par, o que você faz? Você soma os dois centrais e divide por 2. Isso pode acontecer, inclusive pode acontecer de um estar em uma linha da tabela e o outro estar em outra linha da tabela. Por exemplo, se tivesse 30 termos, a mediana seria a média do 15º, que encerra a primeira metade, com o 16º, que inicia a segunda metade do rol. Podia ser que um estivesse numa linha e outro em outra, era só tirar a média. Isso é a cara da prova do Enem. Uhul! Também é possível pedir mediana num gráfico de pizza. Como que faz a mediana num gráfico de pizza? A minha sugestão, a minha dica para você é transformar o gráfico de pizza numa barrinha horizontal que vai de 0 a 100%. Então aqui eu tenho um gráfico de pizza representando o número do calçado, e você vai ver que o menor número que aparece é o 36, depois 37, 38, até o maior que aparece é o 43. A gente vai organizar isso daqui de um jeito bem vagabundo. Isso daqui é uma malandragem que eu estou te ensinando. Você vai fazer o seguinte, você vai inventar, escolha errada, você vai inventar um retângulo assim, ó. Um retângulo assim. E tem um lugar nesse retângulo que é bem importante, é o meio dele. Então você vem aqui no visual, aqui escolheu, aqui é o meio do retângulo, meio certinho, meio certinho. Então o retângulo começa assim, 0%, 50%, 100%. O que você vai colocar nesse retângulo? Você vai colocar em ordem crescente as numerações que apareceram. Então a primeira que aparece é 36. O 36, ele vai ocupar os primeiros 20% aqui, ó. Então esse daqui é o 36, ele vai ocupar os primeiros 20%. Então ele vai de 0 até 20. Tá aqui essa informação. O segundo é o 37. O 37 vai até onde? Ele não equivale a 25%, então ele tem que ser 25% a partir daqui. Ele vai vir até aqui, ó. Até aqui assim mais ou menos, ó. Então tudo isso daqui é o 37. Se ele é 25% a partir do 20, ele vai chegar até o 45%.
O próximo é o 38, que é 5%. Bom, a partir do 45, se eu andar 5, o 38 vai bater bem aqui na metade. Então, esse daqui é o 38, ó. Ele está batendo bem certinho no 50%. O próximo é o 39. Deixa eu trocar de cor. O 39, ele já é 5% depois do 38. Lembrando que o 38 já fechou 50%. Então, o 39 começa aqui e vai até... Aqui é o 39. E vai até o 55. Ah, por que 55? Porque somou 5, idiota. Por isso. Então, tá bom, acabou. O meu foco... Não é que acabou, né? Eu teria que fazer até o final e ia dar a barrinha até o 100%. Só que o foco na mediana é sempre fazer a média dos dois centrais. Vem comigo. O último antes da primeira metade calça 38. O primeiro depois da segunda metade calça 39. Então a mediana é a média dos dois centrais. Caso a faixa do meio passe pelo 50, caso aconteça alguma coisa assim, ó, faz de conta uma outra situação. Aqui é o 50%. Aí você botou uma faixa e ela fez isso daqui. Ela foi do 40 até o 60. E essa faixa inteira representa o 41, por exemplo, de calçado. Ou seja, a última pessoa da primeira metade calça 41, a primeira da segunda metade também. Então eu teria que fazer a média de 41 com 41, que daria 41. Só que adivinha só, na prova do vestibular, e principalmente no Enem, que é quem mais gosta disso, o normal é esse exemplo que eu fiz para você. Ele vai com um número até a última metade, até completar 50%, e um outro número depois dos 50%, pedindo para você calcular a mediana. Mediana das medidas de tendência central, sem dúvida nenhuma, é a mais importante. Viu então que dava para eu fazer por frequência acumulada, ou seja, quando eu cheguei aqui eu já tinha 12 pessoas, as próximas 6 pessoas, quer dizer, da 13ª até a 18ª pessoa, todo mundo ganhava 1.800, ou seja, a 15ª também, por isso que a mediana deu 1.800. Muito fácil, hein, time? Então a mediana é assim que a gente faz. Se tiver número ímpar de termos, eu procuro quem é o central. No rol, se tiver 5, a mediana vai ser o terceiro. Se tiver 3, vai ser o segundo. Muito fácil. E se tiver número par de termos, como que eu faço para achar a mediana se o meu rol tem um número par de termos? Antes de tudo, pega todas as informações que eu obtive e organiza elas em ordem crescente. Organiza em ordem crescente, coloca bonitinho aqui em ordem crescente. Organizou em ordem crescente, se tem número par, por exemplo, 10, cabe 10 aqui, cabe 10. Eu vou tirar a média dos dois centrais, que seria o quinto e o sexto. Se tiver 8, quais seriam os dois centrais? Parece que eu estou me escondendo. Achou? Ó, se tiver 8, quais seriam os dois centrais? O quarto e o quinto. Então, se tiver um número par de termos no rol, que é organizado em ordem crescente, eu tiro a média dos dois centrais. Muito fácil. E se tiver um gráfico de pizza, igual já caiu na prova do Enem? Como que eu faço para descobrir a mediana só utilizando esse gráfico? Eu vou te ensinar uma malandragem. Pega aí essa malandragem. Viu então que dava para fazer transformando isso daqui numa barrinha, ou seja, eu mostrei para você que existia o 50% inicial, o 50% final, eu tirei a média entre o último da primeira parte e o primeiro da segunda parte, chegando na mediana de 38,5. Muito fácil, hein, time? Dá até para ver aqui no gráfico, que aqui tá batendo bem metade, né, ó. Então, essa daqui é a primeira metade e essa daqui é a segunda metade. Então, a gente tiraria a média entre 38 e o 39. Foi muito fácil para você, tá aí arrombado? Vou te dar um exemplo, então. Isso daqui, ó, é um pedacinho da história da minha vida. Sucesso com a mulherada. A minha idade, quantas meninas eu queria me relacionar. O real, assim, quantas eu consegui me relacionar aqui? 12, 13, 14, nada, não consegui relacionar com ninguém. Mas quantas eu gostaria de ter me relacionado? Com 12 anos, com 2. Relação nessa idade, pegar na mão. 13 anos, 3.
jogar videogame junto, 14 anos, 3 assim por diante. Não dá para fazer o exemplo com isso daqui, senão a média daria 0, a mediana 0 e a moda 0. Então vamos fazer com esse daqui. Aqui são 10 informações, uma por ano, são 10 informações. A gente vai primeiro calcular a média. Quantas mulheres eu me relacionei por ano? São 28, somando aqui em 10 anos, sim, do 12 ao 21 dá 10. 28 por 10, 2,8 mulheres por ano. Primeiro problema de média. 2,8 mulheres, quer dizer que eram 2 mulheres inteiras e a outra 0,8, faltava 20% para ela ser uma mulher. Faltava, não era uma pessoa inteira. Esse é a caceta do problema da média. A média, às vezes, ela não tem um significado prático. Quando eu falo que cada casal tem 1,32 filhos, fica estranhíssimo. A média tem esse problema. Ela não tem um significado prático, nem sempre ela vai ter. A mediana. Bom, para achar a mediana, primeiro eu organizaria essas informações em rol. Vai ter 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Os dois centrais, o quinto e o sexto. Quinto e o sexto. A mediana é a média deles. E a moda é o número que mais apareceu. A moda é 1, mostrando que eu sou um cara romântico. 1, 2, 3. A moda é 1. E rapidinho aqui, só para ilustrar algumas das mulheres aí que tentaram se relacionar comigo. Anira. Isso foi pré-Neymar. Saudades que a gente não viveu ainda. Eu gostaria que ninguém comentasse nada com ele. E essa daqui é mais negócio assim, tá mais recente, tá mais ardente, tá até doendo, Dua Lipa. Nossa.